pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Riogley Fagundes, hoje é 8 de agosto de 2019, terça-feira. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Pessoal, aqui vocês vão ver Antônio Pallotti, é o próprio. Gente, e o que ele vai contar aqui é de deixar careca de cabelo em pé, gente. Fala sério, pode acreditar no que eu tô dizendo, olha só. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações. Se vocês ainda duvidam, né, da pilantrofia de Lula, eu acho que depois dessa aqui, não sei não, viu? Vamos lá? 4 minutos do depoimento de Palocci, que expõe a barbárie cometida contra o Brasil. Vamos passar já já. O projeto criminoso de poder é exposto com clareza por um dos homens mais poderosos da era petista. 4 minutos do depoimento de Antônio Palocci são suficientes para expor a degradação moral, a falta de escrúpulos e a roubalheira desenfreada que foi protagonizada pela organização criminosa travestida de partido político e comandada pelo humilhante Lula. Assista e fique horrorizado. De qualquer forma, vale salientar que a delação do ex-ministro tem 39 anexos. Anexos, não é folha, é anexos. Observa-se pelo relato lógico e convincente que o PT criou uma azeitada máquina de corrupção para financiar um projeto de poder. O mais aterrorizante é saber que o tal projeto quase deu certo. A Lava Jato salvou o Brasil no finalzinho, no último pênalti. Vamos ao vídeo aqui. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer por aqui. Não. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Pera aí, gente. Não dá aqui. Não, cadê? Não. Ih, sumiu o negocinho daqui, ó. Ih, pera aí. Vou ter que... Aqui! Achei! Aumentar o volume, estava escondido, mas eu achei! Não, escuta aí. Por a gente já tem uma exploração mais Pronto. Por a gente já tem uma exploração mais avançada a respeito dos ilícitos, mas eu lhe pergunto de outros órgãos do setor da administração, além de Banco do Brasil e Petrobras. Não, praticamente todos os órgãos foram ocupados dessa maneira. Mas com essa atividade de arrecadação de valores Praticamente todos, com exceção de alguns órgãos muito sensíveis que eu mesmo pedi ao presidente Lula de deixar fora desse jogo. Por exemplo, Banco Central. O Banco Central nunca participou diretamente desse jogo de cargos. O Valdemar Costa Neto, por exemplo, vocês devem ter visto pela imprensa, ele pedia sistematicamente a minha demissão e a do Meirelles, porque ele queria a diretoria de fiscalização do Banco Central, quem fiscaliza os bancos do país. Obviamente, para fazer dali um centro de arrecadação do seu partido. Nós não concordamos com isso, falamos com o presidente Lula que roubar ali era um perigo, ele desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. Ele acabou concordando e o PR, portanto, virou nosso inimigo, o inimigo da área econômica durante todo o governo. Então nós blindamos algumas coisas que, particularmente eu e o próprio Lula acabava eventualmente concordando, que achávamos que seria muito desfuncional do ponto de vista de política econômica, etc. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Olha. Algumas situações financiaram a oposição também. Nós vamos pegar algumas situações, como a parte elétrica, por exemplo, financiaram muito a oposição também. O setor de Minas Gerais, com a CEMIG, entrava em várias grandes obras do governo federal e os líderes da oposição de Minas Gerais recebiam muito dinheiro desses projetos. Assim aconteceu também no Submarino, na obra do Submarino, do Odebrecht, que o dinheiro ali foi mais para a oposição do que para o PT, porque tinham relacionamentos que eles tinham que dar conta. Então, as grandes obras federais, sejam elas no setor militar, sejam elas na Petrobras, sejam elas no setor elétrico, e os grandes investimentos, com exceção de áreas mais sensíveis,
foram todas feitas nesse modelo. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal eles tinham pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu até uma vez discuti com o presidente se não era adequado que ele pagasse por esses bens, né? Porque ele tinha condições de pagar, porque ele recebia também, ilicitamente, mas na sua empresa de consultoria, e poderia pagar esses bens ao invés de ficar com bens ocultos. Ele disse que a biografia dele não permitia ter esses bens, mas que ele precisava. Então também o presidente Lula, ao longo do tempo, e principalmente no fim do seu segundo mandato, começou a amealhar várias coisas para benefício pessoal. Foi o sítio de Atibaia, o triplex, aquele apartamento vizinho do seu apartamento em São Bernardo, muitos valores em dinheiro que eu levei pessoalmente, não sei se outros levaram, mas eu pessoalmente levei para quase 50 mil reais, algumas vezes ao presidente Lula. Tá aí, gente. Tá aí o Luiz Pilantrófico Lula da Silva, né? Luiz Pilantrófico Lula da Silva. Vocês viram, hein? Vocês prestaram atenção num detalhe? Bancos estatais, né? Bancos públicos, né? Bancos que movimentavam o dinheiro do contribuinte, usados para roubar. E ele usa a palavra roubar ali, né? Ele fala, olha Lula, o Banco Central não é muito bom a gente roubar não, porque aí mexe com a moeda e aí lasca com nós aqui, vamos roubar de outro canto. Gente, esse é o governo Lula. Agora, a turma petista pode continuar na doutrinação, sendo enganados, né? Eu acho legal, Dilma Rousseff, né, que ela diz assim, mentira. Esse já tomou uma catiripapada, né? Chamou o cara de mentiroso, o cara foi lá e mostrou aqui, ó, tá aqui, Dilma, agora diga que é mentira, né? Como é o nome dele, meu Deus? Agora me fugiu o nome dele. É o cara da Petrobras, que era presidente da Petrobras no governo dela, no segundo ano do governo dela. Eu esqueci o nome dele agora, né? Deixa eu ver. Não lembro agora. Mas enfim, se eu lembrar até o final da matéria eu falo, né? E aí ele foi lá e pá, eu fiz até a matéria dele, né? Foi lá e pá, mostrou a prova, né? Que Dilma e ele tinham sim uma relação próxima, os dois, né? Infelizmente, tá aí o resultado do governo Lula e do governo Dilma Rousseff. Um Brasil saqueado, um Brasil quebrado, um Brasil afundado em dívidas, um Brasil afundado em corrupção, um Brasil que infelizmente, precisa de uma mudança drástica e que vai pesar nos ombros dos brasileiros. E infelizmente, gente, né, o Palocci é o braço direito, cara. Ó, dois nomes que para o PT são nomes chaves, Antônio Palocci e José Dirceu. Esses dois nomes são os nomes. Antônio Palocci era o homem que, né, ajudava na negociata, era o cara que ajudava no fechamento dos acordos e tal. José Dirceu era o cara que preparava o ambiente para que essas negociatas, esses fechamentos de acordo, essas filantrofias pudessem funcionar. Então, um vinha, né, fazendo o caminho e o outro vinha fazendo a organização das coisas, montando tudo, né? Então, quer dizer, os dois nomes mais chaves dessa história toda eles dois, José Dirceu. Eu queria, gente, que um dia o Zé Dirceu fizesse uma delação. Eu acho que se um dia que o Zé Dirceu resolver fazer uma delação premiada, né? Aí eu falo pra vocês uma coisa. Dessa vez, acaba-se até a sombra do nome PT. Até o vermelho da bandeira deles desbota. Pode ter certeza, até o vermelho da bandeira desbota. Porque juntando Antônio Palocci e Zé Dirceu, cara, só o Antônio Palocci já tá fazendo um estrago muito grande dentro do partido, né? Contando tudo.
E agora você imagine Zé Dirceu, né? O cara que montou toda a estrutura, o cara que preparou tudo para o Palocci vir trabalhando, o cara que organizou toda a estrutura de corrupção, fez todas as ligações, criou tudo, né? Fez todas as estratégias, né? Enfim. Olha, o Brasil hoje, gente, se nós não tivéssemos votado em Bolsonaro e tivéssemos colocado poste no lugar do atual presidente, Lula hoje estaria solto. O Brasil hoje estaria novamente voltado, mergulhado à corrupção. Nós, com certeza, não teríamos reforma da Previdência, apesar de muitos dizerem um monte de abobrinha sobre a reforma da Previdência, mas nunca leram uma linha do texto, só escutam o que o PT fala. E eu sempre falo para vocês, pessoal, não vão pelo que eu digo. Pega a porcaria do texto e lê. Aí fica mais fácil depois de você criticar ou xingar, né? Mas infelizmente os fatos estão aí, né? O partido que... ele fala da biografia ali, vocês lembram? Quando o Palocci falou lá assim, não, o senhor podia pagar, né? O senhor podia pagar e tal, tem condições para isso. Ele disse, não, a minha biografia não, isso não pode constar na biografia. Por isso que ele deixou os bens ocultos, né? O triplex, o outro apartamento e o sítio de Atibaia ficaram ocultos em nome de outras pessoas, né? Agora você pergunta, mas o que tem a ver, né? O triplex, o sítio e tal, estarem na biografia ou não de Lula? Porque a biografia do Lula, gente, ia ser aquela biografia de homem, né? Veio no pau de arara e lutou e brigou e não sei o que, enfrentou e tal. É lógico que ele não vai contar a época de X9 dele, né? E eu sei que muita gente que defende Lula não sabe dessa história, né? Mas enfim, né? Ele também não ia colocar essa época de X9 dele lá, não, também não, né? Porque ele dedurou muita gente da esquerda para o governo militar, mas deixa pra lá, né? E aí não pode constar porque, cara, ele tinha que passar uma imagem de que era do povo, né? Como é que ele pode passar uma imagem do povo, chegando como presidente da República pobre, ou pelo menos aparentava ser pobre, e de repente em 8 anos o cara sai com triplex, apartamento, sítio de Atibaia, né? Enfim, outro apartamento, um monte de coisa, né? Como é que poderia ser isso, né? Não cai muito bem, não cairia muito bem no histórico de o pai dos pobres. Apesar que eu acho que o nome O Pai dos Pobres é um nome que realmente cai para ele, né? Porque, por exemplo, o pai de peixe, peixinho, o pai do peixe é um peixe, né? E um peixe só gera peixe. Então, se ele é pai dos pobres, então ele gerou pobres. Eu até entendo. Porque ele não pode ser pai. Agora você diz, eu sou pai dos ricos, aí o cara nascia pobre ou era pobre, de repente ia lá e pá, ficava rico, né? Mas no caso dele, vê se não tem nexo, gente. Ele empobreceu a população brasileira, dando, né, aí enganando as pessoas, achando que as pessoas acreditando que estavam recebendo alguma coisa, e ao invés de receberem trabalho, ao invés de receberem cursos, a preparação para irem para o mercado de trabalho, não, estavam só recebendo o dinheirinho para ficar em casa, é uma besteirinha, né? E aí ele fala, o seu pai do pobre, ele criou um monte de pobres aí. Antigamente, né, as pessoas você chegava para um jovem, o cara com 16, 14 anos, já estava trabalhando, o cara já estava correndo atrás de alguma coisa. Hoje não, hoje chega aos 18, 20, eles nem sabem o que é que vão fazer na vida ainda, não tem nem noção de que... Você vê hoje, antigamente as pessoas entravam na faculdade para seguir uma carreira, porque tinha... Hoje não, o cara entra numa faculdade para ter um nível superior, mas não sabe por que... Você vai para fazer faculdade de química. Eu vou falar de química, mas o cara não tem nada a ver, mas faz, de geografia que é facinha, assistência social que também é facinha. Quer dizer, não tem mais aquela objetividade, aquela coisa de dizer assim, eu vou fazer um curso profissional, eu vou fazer uma faculdade de medicina porque eu quero ser médico, eu vou fazer uma faculdade de mecânica, de engenharia mecânica, né, ou engenharia civil, ou qualquer área, enfim, advocacia, qualquer coisa, né? O cara não. Os caras não sabem o que querem fazer hoje na vida, né? E isso tudo é fruto do governo petista, gente, que infelizmente acabou com o país, detonou com a educação, com a saúde, né? Tudo que a gente está vendo aí é reflexo do governo PT, infelizmente, né? Enfim, vamos torcer para que as novas escolas cívico-militar do Bolsonaro, né, tenham uma mudança nesse padrão de educação, né? Ensine aos nossos filhos,
né, a se portarem em meio à sociedade, a serem educados. Eu lembro no meu tempo, eu com 8 anos de idade na escola, o professor, a gente estava na sala de aula, qualquer adulto que entrasse na sala de aula, o professor não falava nada, todo mundo se levantava, né, e era num coro só, bom dia, né? E hoje não, hoje você entra na sala de aula, é apagador voando, é cadeira pra lá, é cadeira pra cá, é moleque pulando pra colar, é um Deus nos acuda. Você procura a professora tá embaixo da mesinha lá, né, com medo. Quer dizer, hoje a escola de hoje é assim, né, tudo fruto do governo PT. Mas tá aqui, gente, Antônio Palocci abre o jogo, você vê, ele detona mesmo, né, fala dos bancos estatais, né, fala do dinheiro que era usado para a oposição, até para a oposição, porque na verdade, gente, não existe oposição quando há roubalheira, né? Oposição unida rouba unida com situação. Oposição naquele tempo era o seguinte, eu sou oposição de ganhar menos, nós queremos ganhar mais. Aí todo mundo concorda com isso e acaba elas por elas. Né? Vocês podem ver que nós tivemos uma renovação política. Muitos dos políticos que estavam aí, que hoje não estão mais, vocês podem ver que eles estão sem foro privilegiados, alguns estão enrolados, outros estão à beira de serem presos, outros foram presos. Uma grande maioria aí tá um nó danado, né? Estão correndo aí. Infelizmente, o nosso único problema hoje é a justiça se refere ao STF, que é muito favorável à corrupção, né? Agora nós tivemos aí, como a matéria encerra, né, uma grande salvadora, que foi a Lava Jato. Graças à coragem do ministro Sérgio Moro, graças à coragem de Deltan Dallagnol, do Marcelo Bretas, né, e outros nomes aí, é que o Brasil se libertou, né, desse plano, né, de poder comunista que estava sendo preparado para que nós... já pensou, gente? Nós, o Brasil, olha o tamanho do Brasil. Agora você imagine se os caras se apoderam da nossa nação. Você vê que primeiro nos desarmaram. Não desarmaram o cidadão brasileiro por conta da violência não, gente. Desarmaram o cidadão brasileiro para que nós não pudéssemos reagir. Porque quando eles tomassem conta do Brasil, provavelmente ia acontecer como 64. Um dos grandes erros deles, um dos grandes deles em 64, é que naquele tempo o cidadão brasileiro podia ter arma, né? Então ficou uma luta meio que difícil para eles. Como é que eles iam combater o povo, sabendo que o povo ia meter chumbo grosso? Não tinha, né? Não dava para acuar o povo brasileiro. É tanto que a voz do povo foi aclamada na rua e ouvida, né? Outro ponto que também quebrou as pernas deles é o exército brasileiro, que graças ao nosso bom Deus não é igual ao exército cubano, não é igual ao exército venezuelano, não é igual ao exército angolano e outros aí, que se renderam ao viés, né, e comunista e obedeciam aos seus ditadores. Não, o nosso exército, nós podemos agradecer a Deus, que é um exército que prima pela democracia. Em 2016, Dilma Rousseff chamou o general do exército e disse, artigo 142 na lata, que eu quero agora. O general disse, o dedinho. Não. Nada de artigo 142. Impeachment, ação democrática. Decide-se, quem decide é o povo. E aí o exército deixou na mão do povo essa decisão e ela foi impeachmentada. Então vejam quem é que tem um abuso de autoridade. Algumas pessoas às vezes pedem, Bolsonaro tem que pedir o artigo 142. Quando eu vejo o Bolsonaro encarando essa turma toda e não pedindo o artigo 142, eu vejo nele uma ação de um verdadeiro político democrático. Outro político talvez já tivesse tentado tomar o poder na base da força, né? E olha que apoiado pelo povo, né? Porque muita gente pede o artigo 142 cansado de tantas ações do STF e do Congresso. Mesmo assim, o nosso presidente, ele se mantém ali firme, ele luta utilizando a arma da democracia, apesar de ser atacado de todos lá. E é uma coisa que eu admiro muito nele, que eu falo para vocês sempre, eu mesmo particularmente não sou favorável ao artigo 140, 142, 147 agora há pouco, né? 140, por várias razões. Mas
E nós estamos num momento que eu estou quase mudando de ideia por conta das ações do STF, do nosso Congresso, da forma da pilantrofia que se encontra lá. No entanto, o nosso presidente tem se mantido firme ali. Ele foi eleito pelo povo, né, para governar. E eu acredito que ele está tentando, ele está se esforçando para usar isso até a última gota, como diz o ditado, para honrar o voto dos cidadãos brasileiros. Principalmente agora que ele está no começo do seu mandato, ainda não está nem no primeiro ano do seu mandato. Então, se ele fosse um presidente estilo petista, com toda essa pressão, gente, ele já tinha tomado o poder, né? Se o PT tivesse passado por um momento que o Bolsonaro está, como o Bolsonaro está passando hoje, vocês podem ter certeza que eles não contavam duas vezes. Eles tomavam o poder, baixavam as portas, faziam de tudo para assegurar ali o poder deles. Diferente do presidente Bolsonaro, que está fazendo o possível para honrar o voto dos mais de 50 milhões de brasileiros que votaram nele para governar, não para tornar o Brasil em um estado de sítio, uma corte, como é que chama lá, meu Deus do céu, esqueci o nome que se dá, quando... Caramba, esqueci o nome, que é quando se dá lá que tem toque de recolher, tem um monte de coisa, limita-se tudo, né? Nós já vivemos isso no Brasil um período e me fugiu o nome lá, enfim. Mas o presidente, ele não o fez. Ele prefere trabalhar e lutar até o último minuto pela... né? Aí talvez na hora que ele vê que não der mais ele faça isso. Mas é por isso que eu admiro o nosso presidente, né? E tá aí a diferença de um homem que governa pelo povo e a diferença de um homem que governa para arrancar do povo. O PT chegou bem pertinho de tomar o país, bem pertinho. Se o exército brasileiro com Dilma Rousseff, eu acho que naquele momento, tivesse atendido o artigo 142 da Dilma, eu acho que hoje o PT é quem estava no poder. Acho que nós já não tínhamos mais eleições. O pessoal critica tanto o período militar, mas se nós prestarmos atenção, o exército no período militar simplesmente ouviu o povo. E o mais interessante ainda, né? Olha só a diferença do nosso exército para o exército de outros países. Outros militares em outros países, como Venezuela, você pode pegar a própria Uganda, Panamá, quando eles foram dominados por generais do exército, você vê que os caras só saíram de lá arrancados à força, né? O nosso exército brasileiro fez o contrário. Ele entrou, assumiu, obedeceu ao chamado do povo e depois de 20 anos, né? Depois que o perigo comunista já não era mais, não trazia mais problema para o Brasil, o próprio exército brasileiro foi lá e fez a transição, devolveu ao povo brasileiro que lhe era de direito. Então isso mostra que o nosso exército é um exército democrático. Graças a Deus por isso, porque senão, gente, estaríamos hoje em um estado petista, pilantrófico, ladroeiro, sem vergonheiro e por aí vai. Canal Brasil Notícias, até mais. Fui. Não fui.